14 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Atualizando as notícias a partir de agora. Hoje, dia 31 de outubro de 2019. Quinta-feira. O oferecimento Sul América, tá com Sul América, tá com tudo. Pangola Veículos, MM Motos, Loja Nélios e Odonto Brava. Jornal Estação Pop News. Mais de 35 instituições se mobilizam contra a proposta de planos de saúde segmentados. Médicos, juristas e consumidores se unem contra a proposta de mudanças nas regras dos planos de saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves. Fala, Eliane. Médicos, juristas e consumidores se unem contra a proposta de mudanças nas regras dos planos de saúde. A proposta de alteração nas regras foi apresentada pela FenaSaúde, que representa os planos de saúde, na semana passada. Com a crise econômica, 3 milhões de pessoas deixaram de pagar planos de saúde privados e, para compensar o prejuízo, as administradoras propõem mudanças, como flexibilidade para aumentar mensalidades ou planos populares mais restritos, sem cobertura para internações ou cirurgias, por exemplo. Até agora, 37 instituições aderiram à frente que contesta esse projeto. Para Ana Navarrete, do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, a proposta é injusta. Ele propõe, por exemplo, um plano de saúde que vai cobrir consulta, mas não vai cobrir exame, que vai cobrir internação, mas não vai cobrir UTI. E a gente sabe que o consumidor não tem condição de prever nem o que ele vai ter no futuro e nem qual vai ser o procedimento que o médico vai determinar que é o necessário para tratar aquela condição. Então, no final das contas, é uma situação de injustiça. A consequência direta vai ser ou o consumidor se endividar, tendo que pagar direto do bolso um procedimento porque o plano não vai cobrir, ou então engrossar a fila do SUS. A proposta também quer acabar com a obrigação dos planos de reembolsarem os gastos dos clientes que forem atendidos na rede pública. Segundo o Ministério Público de São Paulo, em 2018, só os reembolsos questionados na Justiça chegavam a quase 6 bilhões de reais. Para Arthur Pinto Filho, promotor de saúde do Ministério Público, a proposta dos planos é um engodo. Um tipo de um engodo, desculpa a palavra, mas me parece que essa é a palavra correta. Veja, você faz um plano de saúde mínimo. Você vai na clínica médica e ali se descobre que você tem, por exemplo, um câncer. O plano, a partir desse momento, fala, não é mais comigo, agora é com o SUS, eu não tenho mais nada a ver com isso. Essa pessoa, portanto, ela vai receber uma notícia terrível, eu tenho um câncer, vou ao SUS. Ela não vai ao SUS saindo daquele momento da clínica para um hospital de ponta. Ela vai entrar no último da fila do SUS. Os médicos também criticaram, mas para Maria Rita Mesquita, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, os pacientes vão ser os maiores prejudicados. Redução da cobertura e a redução das mensalidades é uma forma enganosa de você garantir ao usuário uma assistência médica adequada no momento que ele for precisar. Isso não é verdade. Na verdade, ele só vai ter uma assistência vinculada ao que ele tem direito no plano. É uma situação muito ruim. Além do médico, o principal prejudicado será o próprio paciente. O grupo também criou uma petição online para quem quiser aderir. A campanha está no site do IDEC, idec.org.br, com o nome Saúde Só por Inteiro. A reportagem entrou em contato com a FenaSaúde, mas até o fechamento dessa matéria não houve retorno. Obrigado, Eliane. Agora 14 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Multa civil para fornecedores que prejudicam consumidores é alvo de debate na CCJ da Câmara. O relator da proposta apresentou parecer contrário por entender que o ambiente de negócios não pode contar com punições excessivas para quem investe e gera empregos. Quem conta pra gente é Cristiano Carlos. Fala, Cristiano. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados discutem uma proposta que pretende alterar o Código de Defesa do Consumidor.
A mudança sugerida é a instituição da multa civil para fornecedores e prestadores de serviços que não cumprirem as obrigações contratadas pelos clientes. O relator da matéria no colegiado, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, apresentou parecer contrário à constitucionalidade da medida por entender que o ambiente de negócios no país não pode contar com punições excessivas para quem pretende investir e gerar empregos como os pequenos empreendedores. Vai criar uma burocracia a mais, uma imposição e um gasto a mais que só vai prejudicar o acesso a novos empreendedores. Então, eventualmente, quando acontece algum problema, é claro que ele tem que reparar o dano, mas fazer mais uma multa, além daquelas que já tem no Código de Defesa do Consumidor, além das previsões já existentes no Código Civil, criar mais uma aí é demais. A multa civil prevista no PL 1412 de 2015 não tem objetivo de ressarcimento ao consumidor prejudicado. Trata-se apenas de uma medida punitiva ao fornecedor. Já o Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, prevê que o fornecedor faça o ressarcimento ao consumidor pelos serviços não realizados ou entregues. A advogada Ana Carolina Osório lembra que o consumidor também é amparado pelo Código Civil. Por isso, considera a aplicação de uma multa um exagero. E o Código Civil também, da mesma maneira, aplicado subsidiariamente, prevê o pagamento de indenização àquele fornecedor, àquela pessoa que comete algum tipo de ato ilícito. Me parece desnecessária essa aplicação dessa multa civil. O projeto foi apresentado em 2015 pela ex-deputada Maria Helena do PSB de Roraima. Após várias discussões e relatorias na CCJ, o texto foi arquivado pela mesa diretora da Câmara em 2017. Em fevereiro deste ano, o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, pediu o desarquivamento. Reportagem Cristiano Carlos. Jornal Estação Pop News. No oferecimento Bima Loteamentos e também Bima Cristais. Já vou passar para você os contatos aqui para você fechar um negócio bacana com Bima Loteamentos e também fechar um negócio bacana aí no segmento de cristais, compra e venda. Agora 14 horas 13 minutos, horário de Brasília, informando Sul América. Jornal Estação Pop News. O tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Muito bem, senhoras e senhores, vamos com o tempo e a temperatura. Chove em todos os estados da região sul nesta quinta, dia 31. Na região, mínima de 14 e máxima de 39. Eu vou chamar Isael Medeiros com o tempo e a temperatura. A previsão para esta quinta-feira na região sul é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e norte do Rio Grande do Sul. Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, centro e leste do Paraná. Demais áreas do Paraná terão chuvas isoladas. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Santa Catarina. Demais áreas da região, nublado a parcialmente nublado. Mínima de 14 graus e máxima de 39 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Agora 14 horas 15 minutos, o tempo e a temperatura para o Nordeste. Nordeste, nesta quinta-feira, dia 31, mínima prevista para a região é de 17, a máxima 40. Nesta quinta-feira, dia 31, tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade fraca no sul e leste da Bahia e com possibilidade de chuvas isoladas no leste de Sergipe. Nublado a parcialmente nublado no sul e oeste do Maranhão. Demais áreas da região parcialmente nublado a claro. A mínima prevista para a região é de 17 e a máxima 40. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 95%.
Agora 14 horas 16 minutos, vamos com o tempo e a temperatura para o Sudeste. Previsão de pancadas de chuva no Sudeste nesta quinta-feira, dia 31. Terá névoa seca em Minas Gerais. A temperatura mínima na região será de 11 e a máxima 39. Fala, Isael Medeiros. Na região Sudeste, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sudoeste e Leste de São Paulo, no Triângulo Mineiro, Sul, região metropolitana e zona da mata de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Demais áreas da região, claro a parcialmente nublado. Névoa seca no norte de Minas Gerais. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima 39 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Agora 14h17, o tempo e a temperatura para o norte. Máximas no norte chegarão a 38 nesta quinta-feira, dia 31. A umidade relativa do ar na região varia entre 20% e 100%. Eu volto com Isael Medeiros, o tempo e a temperatura. No norte, tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva no Amazonas e Acre. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia e Tocantins, exceto no leste e norte, onde pode chover de forma isolada. Previsão de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no Pará. Demais áreas da região, nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima na região deve ser de 20 graus e a máxima 38 graus. A umidade varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Agora 14h18. Olha, estudos mais recentes calculam que a cada hora, 1.830 mulheres sofrem alguma violência ou agressão no país. Fala Carlos Ribeiro. Lucina Gama trabalha como motorista de aplicativo há 1 ano e 7 meses. Nesse período, ela nunca passou nenhum problema sério, mas até por trabalhar geralmente à noite, já se sentiu algumas vezes intimidada. Geralmente, quando entram 4 homens no carro, eu me sinto mais desconfortável, me sinto menos segura, porque se Deus livre acontecer alguma coisa, são 4 homens em cima de uma mulher. Isso geralmente me deixa um pouco intimidada. Para evitar situações como essas relatadas pela Lucina, aplicativos de transporte de passageiros têm cada vez mais pensado em soluções voltadas para o público feminino. Uma delas foi a criação, na semana passada, do programa Elas na Direção, de uma das empresas mais populares do setor. A ideia é permitir no aplicativo que motoristas mulheres possam escolher corridas apenas com passageiras também do sexo feminino. Dados do setor indicam que o índice de motoristas mulheres chega a 15% e 20%. Por isso, as discussões em torno da proteção das condutoras se tornam tão relevantes. É o que destaca a advogada mestre em Direito Constitucional e vice-presidente da Associação Elas Pedem Vista, Cristina Neves. As mulheres acabam não se sentindo, às vezes, propícias a exercer determinada profissão, ainda mais uma de motorista. Então é muito interessante hoje em dia o Uber ter criado uma política interna da empresa para agregar as mulheres, para elas estarem mais seguras, para realmente buscar uma equidade de acesso a todos dentro da profissão. Para a advogada e professora especialista em Direito Penal Marília Brambila, no âmbito criminal, medidas de proteção e conforto às motoristas de aplicativos podem evitar determinados crimes que vêm sendo cometidos contra mulheres. Esses casos de assédio, que é gênero, nós temos dentro da perspectiva do direito penal, crimes, por exemplo, de importunação sexual, o toque libidinoso, lascivo, a intenção, até mesmo a contemplação lasciva podem sair diante dessa violação à sexualidade
sexualidade, a dignidade sexual dessa mulher, podendo ser alvo dessa criminalização. Ainda segundo a especialista, a possibilidade de mulheres terem a opção de escolher quem transportar em aplicativos está em acordo com o pensamento das políticas públicas voltadas à proteção da mulher diante da vulnerabilidade social e condição sexual. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos. Jornal Estação Pop News. Cerca de 16,9 bilhões de reais foram liberados para mais de 40 milhões de trabalhadores dentro dos saques de até R$ 500 do FGTS. Fala, Carlos. Os pagamentos até o último dia 26 de outubro foram feitos para cerca de 42% dos 96 milhões de trabalhadores com direito ao dinheiro. E foram liberados também 42% dos mais de 40 bilhões de reais previstos. A liberação dos quase 17 bilhões de reais é uma consequência das novas regras do saque do FGTS anunciadas em julho pelo governo federal. A principal mudança é que agora os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta que possuírem no fundo, ativa ou inativa do emprego atual ou dos anteriores. Além disso, o governo também anunciou a possibilidade de saques anuais dos valores a partir de 2020, no aniversário de cada trabalhador. O advogado especializado em direito trabalhista, Maurício Correia da Veiga, explica que com os saques anuais do FGTS, pode haver alteração na multa recebida pelo trabalhador que for demitido sem justa causa. O empregado ele vai poder contar um valor a mais durante esse período aí de um ano, mas em relação à base de cálculo pode haver essa dúvida em relação quando se for fazer o cálculo da indenização de 40%. De acordo com estimativas da equipe econômica do governo federal, com a medida vão ser injetados no total 42 bilhões de reais na economia até o ano de 2020. Para o economista Newton Marques, a iniciativa é positiva para os cofres públicos, mas nem tanto se boa parte dos valores forem usados pelos trabalhadores para pagar despesas, por exemplo. Esses bilhões, se por acaso forem voltados para o consumo, isso vai dar um impacto importante na economia. Mas se sair uma parte para poupança ou mesmo para pagar dívida, isso daí não vai ter esse impacto esperado na atividade econômica. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deve ser depositado pelas empresas mensalmente até o dia 7 de todo mês em uma conta da Caixa Econômica Federal. O valor corresponde a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior ao trabalhador. Caso o empregador não recolha o valor, haverá descumprimento de obrigação trabalhista. Com isso, a empresa pode ser penalizada por meio de ação na Justiça do Trabalho. De Brasília, Carlos Ribeiro.